Eu sou devoto de dois santos, que é Santo Agostinho e Santo Irineu. São os dois santos. São Francisco é o terceiro, mas não chego a ser devoto assim, então. Não sou tão fanático, não. Eu fiz uma peregrinação para Assis no ano passado. Mas eu sou devoto de Santo Agostinho mesmo e de Santo Irineu. Agora, Santo Agostinho, fazer peregrinação para as terras de Santo Agostinho é mais complicado, porque é Tunísia, né? Então é norte da África, mais difícil. É mais difícil. Mas é que ele viveu no norte da África. Tem os lugares lá onde ele pastoreou em Hipona, né? Só que mudou o nome, hoje chama Suk Aras, a terra dele. E tem a igreja dele em ruínas, tem uma estátua dele com o braço dele. Só o osso assim. A estátua de pedra, mas o braço da estátua é o osso mesmo, do braço dele. Dele mesmo. Está colocado num caixão de vidro, a estátua de pedra, e o braço dele aparece, é o braço, colocaram na estátua o braço dele mesmo. Mas o corpo dele mesmo está em... eu não lembro agora, eu não sei se está em Trento, não me lembro agora onde está o corpo dele mesmo, de Agostinho. Agostinho foi um teólogo muito importante, né? Definiu vários aspectos da teologia na Idade Média e na Reforma também, né? Assim, o pai da igreja mais citado por João Calvino nas Institutas é Santo Agostinho. É que assim, todo teólogo, você tem aspectos positivos e negativos. Isso é normal, isso não é... É uma grande demonstração de despreparo a pessoa pegar um aspecto específico e defeituoso da teologia de um homem como esse e condenar tudo por causa desse problema. E isso é errado, não é certo fazer isso. Nós também temos falhas na nossa teologia, certamente um dia vamos descobrir isso. Isso não significa que tudo está contaminado, que tudo deve ser jogado no lixo. Eu sou um crítico muito severo do aliancismo. Eu acho que o aliancismo é um erro grave. E eu acho que as implicações para a vida pessoal e para a vida da igreja do aliancismo são ruins. Então eu discordo desse modelo, discordo com muita veemência. E eu conheço o modelo e conheço bem, porque eu estudei 5 anos numa escola dispensacionalista e 4 anos numa escola aliancista. Então eu conheço muito bem os dois modelos. E questionei os dois modelos, aprendi com professores, com grandes professores dos dois modelos. Eu aprendi com aquele que eu considero o maior teólogo que o Brasil já teve, que foi o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, dispensacionalista. Para mim, um teólogo imbatível, aquele homem. Aprendi o aliancismo com grandes teólogos aliancistas de hoje, brasileiros. Eu os tive como professores meus. Conversei com eles pessoalmente, vastamente sobre esses temas, e eu considero o aliancismo um erro. Eu creio que tem pressupostos inaceitáveis, o aliancismo. Mas isso não significa que os teólogos aliancistas devemos reunir a obra deles e jogar no lixo. Não, de jeito nenhum. Os homens de Deus têm muitas coisas boas, contribuem para a expansão do reino, para a salvação de vidas, a edificação do povo de Deus. Isso não tem a menor dúvida disso. Eu mesmo fui muito abençoado por esses irmãos. Então é necessário que haja essa divisão das coisas, né? Eu brinco, né? Eu falo que sou devoto de Santo Agostinho, sou devoto de Irineu de Leão e tudo mais. Eu vejo esses homens como grandes pensadores, grandes teólogos e tudo mais, mas eu sei que a teologia deles tem pontos que são inaceitáveis. Há pontos que não dá para a gente caminhar juntos, né? Mesmo Calvino tem pontos que não dá para caminhar junto com João Calvino.
Mas isso não significa que tem que pegar toda a teologia dele e jogar no lixo. Não, tem muita coisa legal. Aliás, a maioria das coisas são boas. Então, por isso eu faço essas brincadeiras aí, falando que sou devoto deles e tudo mais, mas é um exagero, é claro, né? Claro que é um exagero. Irmãos, antes de eu entrar aqui nos deveres pastorais, deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui. Este livro aqui, eu tenho só 6 exemplares dele aqui. Esse livro é a 2ª edição, foi lançada em, se eu não me engano, 2008, a 2ª edição dele, acho que foi isso. Não, desculpe, 2018, a 2ª edição dele, há 3 anos atrás. E ele é um livro que saiu com capa dura e com ilustrações de Gustave Doré. Gustave Doré, ele é o ilustrador do século XIX da obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. E ele fazia gravuras bastante detalhadas em tom acinzentado. Eu coloquei, para ilustrar o livro, eu coloquei 10 gravuras de Gustave Doré da Divina Comédia, da obra de Dante Alighieri. E eu explico isso aqui no livro e tudo mais, né? É para que a edição saísse uma edição mais clássica, mais bonita, capa dura, com alguns detalhezinhos de diagramação, mais, que embelezassem o livro como artefato, né? E este livro tem vendido bastante porque ele trata sobre a teologia do século II, e, a meu ver, o que me enriqueceu mais ao escrever esse livro, o que me enriqueceu mais, foi um livro que me deu bastante trabalho, que eu tive que ler todos os pais apostólicos, toda a obra dos pais apostólicos, tudo mais e outros. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção na produção desse livro aqui foi o aprendizado do conceito de gnosticismo, que é o entendimento de algo, é um tema que, ao ser entendido, nós conseguimos compreender melhor alguns aspectos do Novo Testamento. O gnosticismo é muito obscuro, porque nós não temos muitos documentos que refletem o ensino sistematizado e claro dessa vertente. E mesmo porque ao tempo do Novo Testamento não existia um gnosticismo plenamente desenvolvido. Tanto que nós chamamos os movimentos com os quais os apóstolos e escritores do Novo Testamento tiveram que lidar, nós costumamos chamar de gnosticismo incipiente ou de proto-gnosticismo. E ele se desenvolveu mais no século II. Mas é claro, estudando o século II, nós temos mais documentação sobre esse tema. E podemos ter uma noção muito clara do que era ensinado já ao tempo dos apóstolos por esses mestres gnósticos. E na parte sobre Irineu de Leão, ele escreveu uma obra chamada Contra Heresias, Irineu de Leão, uma obra relativamente substancial, avaliando o movimento gnóstico, já não é proto-gnóstico, mas o movimento já desenvolvido do gnosticismo no seu tempo. E ele expõe as diversas vertentes e os diversos posicionamentos propostos ali por esses mestres gnósticos. Na Gália, onde ele viveu, no tempo dele, existiam cerca de 800 seitas gnósticas, na França, na atual França, ao tempo de Irineu de Leão. E ele vai trabalhando com as principais e tudo mais e mostrando o que eles ensinavam. E é muito interessante conhecer a cosmogonia gnóstica no século II. Cosmogonia, a visão da origem do universo. Meus irmãos, são coisas que você diz, meu Deus, é loucura. São coisas de malucos, de loucos. São invenções absurdas que eles propõem. E isso tudo com implicações teológicas desastrosas. E eles se apresentavam como mestres que tinham aí alguma conexão com o cristianismo e até que eles eram os verdadeiros sucessores dos apóstolos. Por isso, por causa desse problema, ao tempo de Irineu de Leão, que surgiu na igreja cristã a preocupação com a sucessão apostólica. A princípio, isso era muito importante, porque os gnósticos estavam dizendo, nós somos os sucessores dos apóstolos. E os pastores de verdade da época tiveram que provar, não são vocês os sucessores dos apóstolos, somos nós. E aí então surgiu essa doutrina, né, da sucessão, não é uma doutrina, né, mas esse ensino acerca
da sucessão apostólica como uma necessidade para resolver um problema sério. Mas redundou em quê? Redundou no papismo, né? Redundou na figura do Papa, tudo mais como sucessor de Pedro. Isso é uma grande bobagem. A princípio, isso era muito importante, foi bom isso na época. E surgiu a preocupação com a sucessão apostólica, surgiu ao tempo de Irineu de Leão, que teve que lidar com essas coisas todas aí. Então, neste livro aqui, eu mostro a visão gnóstica, como é o gnosticismo do século II, e dá então para os irmãos compreenderem um pouco melhor, pelo menos numa fase mais desenvolvida, os problemas doutrinários com os quais os próprios apóstolos tiveram que lidar. Por que Paulo escreveu: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Porque ele colocou corporalmente. Se nós fôssemos ler o texto de Colossenses, na forma como nós lemos ontem aquele versículo em conjunto, nós diríamos: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A ênfase no corporalmente. Por quê? A grande preocupação dele era com o protognosticismo, que negava a corporeidade de Jesus. Por que João escreveu que nós apalpamos o verbo da vida? Porque o gnosticismo negava a corporeidade de Jesus. Por quê? Porque foi importante Paulo dizer que Jesus morreu e foi sepultado. Por que a expressão ser sepultado era importante? Porque fantasma não dá para sepultar. O sepultamento envolvia lavar o corpo, preparar o corpo e colocar na sepultura. Porque ele fala: olha, ele foi sepultado. Isso tinha um valor teológico que nós nem imaginamos. Dizer que Jesus foi sepultado era uma afirmação teológica pesadíssima, de grande carga doutrinária. E de grande carga apologética, dizer ele foi sepultado. Então, essas coisas todas nós percebemos quando entendemos o contexto doutrinário, religioso daqueles dias, e é possível entender melhor quando conhecemos o século II, que está pertinho ali dos apóstolos ali. Bom, enfim, estou falando tudo isso, por quê? Porque eu tenho 6 exemplares, e é assim, eu tenho 6 exemplares e tenho também 6 manuais. Eu estou indo embora amanhã, cedo, e eu não quero levar livros para São Paulo. Então, se os irmãos comprarem um exemplar, os 6 irmãos que comprarem, eles falaram sobre o inferno, eu dou de presente um manual adicional para você usar na sua igreja. Eu sei que... Bom, é quem chegar primeiro lá, né? Porque assim, eu sei que o manual eu sei que o manual de doutrinas básicas, muitos pastores querem usar, e alguns já têm adquirido assim, querem usar para grupos. Então eu sei que você ganhou o seu, mas talvez você queira mais 1 ou 2 e já, né, já acabou já. Mas assim, você já tem o seu, mas tendo mais um, você pode usar para ensinar alguém, para treinar alguém, enfim, tá bom? Mas quem chegar primeiro lá, tá? Aí. Eu não posso administrar essa corrida, não tem jeito. Não tem jeito. Não, você fala a prática da Igreja de Deus, isso. Assim, quando sair a edição dele, ele é um livro que vai sair um pouco maior, né? Eu acho mais 50 páginas a mais foi o manual que saiu. Esse livro ele já tem atualmente umas 350 páginas, eu acho. Ele vai sair, eu acho que com umas 80 páginas a mais. Tem muita coisa nova que aconteceram ao longo dos anos e que envolvem a prática da Igreja de Deus. E quando ele sair, assim, os meus livros, eu tenho a minha equipezinha que produz tudo lá. Tanto que são livros muito bem bonitinhos, porque eu pego no pé para sair um artefato bem feitinho. Eu faço várias revisões, minha esposa e tudo mais, para não sair nada errado, sair bonito.
e dá trabalho. Então, acho que no final do ano sai. Mas quando sai, nós fazemos um vasto trabalho de divulgação. Nós lançamos videozinhos, lançamos banners, falamos bastante sobre o livro. Então, vocês vão ficar sabendo. Assim que sair, espalha por várias vias, Facebook, o próprio YouTube, vários propagandas. Aí vocês vão ficar sabendo. Acho que no final desse ano, a prática sai a prática da Igreja de Deus. Vai sair bem melhor do que a última edição, pelo que eu tenho visto lá. Mas obrigado, irmãos. Desculpem falar tanto aí sobre esse assunto. Bom, vamos então caminhar um pouquinho aí sobre os deveres pastorais. Isso é muito importante para nós, né? Quais são os nossos deveres? Nós somos pastores. Seremos bons pastores, é claro, se cumprirmos nossos deveres. Se nós não cumprirmos, seremos maus pastores, é lógico. Então temos que conhecer a partir das Escrituras quais são os nossos deveres. Então veja aí, eu fiz aqui um slide mostrando os deveres gerais dos pastores implícitos nos seus títulos ministeriais, títulos bíblicos. O pastor ele é chamado de bispo, pastor e presbítero, e nós temos aí então, logo abaixo, o sentido de bispo, o sentido de pastor e o sentido de presbítero, nós temos aí. Então, cada um desses títulos traz implícito um dever, uma tarefa, uma responsabilidade que o pastor tem, é claro. Então, não há como fugir do significado do título e do dever que está anexado a esse mesmo título. Então, note, lá em cima, vendo o primeiro item, onde os 3 títulos aparecem, os 3 nomes aparecem, nós temos assim: todos esses termos se referem ao mesmo cargo. São termos intercambiáveis. E é possível perceber isso com muita facilidade se nós olharmos para Atos 20, por exemplo. Veja aí, Atos capítulo 20, essa intercambialidade desses títulos aí. Os irmãos conhecem bem a passagem. E nós percebemos isso, Atos 20, 17. Veja aí. O texto fala assim, Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A palavra que aparece aqui é presbítero, que é traduzida corretamente em algumas versões aí como anciãos. Porque presbítero é apenas uma transliteração da palavra grega presbíteros. É um ajuste aí do grego para o português. O presbítero é um ancião. Ele mandou chamar os anciãos, ou presbíteros. E aí veja aí como ele se refere a esses homens no versículo 28. Ele diz assim no 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, e aí vem bispos. Ele está falando com os presbíteros, e ele chama os presbíteros de bispos, mostrando essa intercambialidade. E ele prossegue, não para aí. Ele chama os presbíteros de bispos e diz que os presbíteros devem ser pastores. O texto diz, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, este aqui, porque a carga doutrinária dele é muito pesada, é muito intensa. Quando ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, a palavra rebanho, o sentido implícito nesse termo, nessa figura de linguagem. Quando ele diz que o Espírito Santo nos constituiu bispos, isso confere à nossa função uma importância simplesmente singular. Não existe nenhuma profissão, entre aspas, que possa ser considerada nesses termos. O Espírito Santo nos colocou ali na igreja. Nos colocou como bispos daquela comunidade específica. A igreja tem que saber disso. A igreja tem que levar isso em conta, para que ela coloque isso na balança nos momentos em que tem que lidar conosco, nos momentos em que tem que lidar com as decisões que nós tomamos, no momento em que tem que ouvir as nossas orientações, ela tem que levar isso em conta.
Eu não sou apenas um contratado que está lá, um funcionário religioso, um funcionário de uma instituição religiosa que está lá para prestar alguns serviços. Não. O meu trabalho, o conceito teológico do meu trabalho transcende muito a isso aí. O Espírito Santo me colocou naquela comunidade local, naquela igreja local, ali para realizar as funções que Ele quer que eu realize. Então, isso é muito importante. Nós vemos a sequência para pastoreardes, vamos falar sobre isso depois. O texto fala igreja de Deus, aqui é um genitivo de posse. A igreja pertence a Deus, é dele. Isso é importante para nós, nós temos que saber lembrar disso. A igreja não é nossa. Nós não somos donos dela, o Espírito Santo nos colocou nela, mas nós não somos os proprietários e os senhores dela, ela é de Deus, e o texto prossegue, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Tem aqui também uma carga cristológica, soteriológica muito grande. Deus tem sangue. Deus tem sangue. Na pessoa de Cristo, Deus tem sangue. Então, nós temos aqui uma afirmação clara da divindade de Jesus, do efeito da sua obra salvífica na cruz. Ou seja, é um versículo que dá para você fazer uma série de conferências só sobre esse versículo. Cada palestra tratando de um detalhezinho desse versículo aqui. É muita coisa. Se eu fosse falar sobre esse versículo, eu precisaria de uma semana, com pelo menos 5 sermões, para explicar as implicações doutrinárias e teológicas de cada aspecto desse versículo aqui. E esse versículo, entre outras coisas, mostra essa intercambialidade, quando comparado com o versículo 17. O pastor é um presbítero, o pastor é um bispo, e o pastor é um pastor. Ele pastoreia, não tem jeito. É isso aí. Veja também essa intercambialidade em Tito 1, 5 e 7. Efésios 4, 11... fala do pastor, não fala sobre presbítero, não fala sobre bispo. Efésios 4:11 usa a palavra pastor associado ao título mestre. Então, o pastor mestre, ou pastor e mestre. Agora, Tito 1, não. Tito 1 mostra aí essa intercambialidade também. Veja então Tito, veja o que você é aí, qual título lhe é cabível, a partir de Tito também. Tito diz assim no versículo 5, Tito 1:5, fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses, e aí o texto diz, presbíteros, conforme te prescrevi. E aí vem as exigências. No versículo 7, ele não chama mais esses homens que devem ser constituídos nas igrejas, ele não os chama mais de presbíteros. Ele diz no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja repreensível como despenseiro de Deus. Ele chama o presbítero de bispo. Então, esses títulos todos são os títulos que nos são devidos. Nós somos bispos, nós somos pastores, nós somos presbíteros, é isso que nós somos. É claro que, do ponto de vista histórico, houve aí algumas distinções quando surgiram aí as noções de hierarquia eclesiástica, né? Especialmente na Idade Média, né? Vai surgindo essas distinções de hierarquia eclesiástica, mas na Bíblia isso não existe. Despenseiro é administrador, é o oikonomos. O que é um oikonomos? O oikonomos, ele é... Oikos é casa, oikos é casa, nomos é lei. O oikonomos, grosso modo, é alguém que estabelece ali as normas da casa e faz a casa funcionar debaixo de determinadas regras. Então, ele é traduzido algumas vezes, nas Bíblias antigas, essa palavra era traduzida como mordomo. Mordomo. Em linguagens mais modernas, ela é traduzida como administrador. Mas ele é alguém ali que administra os negócios de alguém, ele não é o proprietário. Então o bispo é um oikonomos, ele é um administrador da casa de um grande senhor que é o Deus dos céus. Então isso é o despenseiro. É uma palavra que não é muito boa para o português, né? Despenseiro. Ah, não. Aham, sei.
Pode ser até que tenha alguma conexão no português, né? Mas assim, o despenseiro é esse oikonomos, é esse administrador da casa. Às vezes ele era um escravo, não era um funcionário, mas um escravo, muito capaz, que administrava ali os bens do seu senhor naquela casa. Ok? O bispo é isso. A igreja é a casa de Deus, e o bispo é o oikonomos. Ele administra ali as coisas da casa de Deus, que é a igreja. Okay? Muito bem. As designações distintas, está escrito aí no slide, as designações distintas servem para realçar diferentes aspectos do trabalho pastoral, conforme se vê a seguir. Aí vem bispo. O que é um episcopos? Aí, no grego, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, episcopos. Você pode perceber, na parte final da palavra, você vê ali um prefixo, epi, e você vê a palavrinha scopos. Scopos é algo relacionado com visão. Você tem, por exemplo, um microscópio. É um instrumento para você ver coisas micro. Você tem o telescópio, que é um instrumento para você ver aí as estrelas, né? Mas tudo relacionado com visão. Agora, o episcopos é alguém, considerando o significado da preposição epi, é alguém que vê de cima. Então, ele é um sobrevisor. É um sobrevisor. No português, um supervisor. Ele vê do alto. Agora, ele vê do alto com que objetivo? Tem uma visão geral. O objetivo é ser um guardião. É um guardião, ele olha de cima. Ele está assim, ó. Esse é um supervisor. Ele vê de cima, mas está envolvido também a ideia de superintendência. Porque nós não podemos entender as palavras apenas no seu sentido cru e seco. Nós temos que entender as palavras também no seu uso, a partir do seu uso. Então, quando nós falamos a expressão bispo, nós estamos falando sim de um supervisor, mas é também alguém que é um superintendente, ele está na liderança. Ele está supervisionando por quê? Ele tem autoridade para isso. Ele tem a capacidade e a autoridade para detectar o que não está bom e o que está. Então, nós, os pastores, ainda que isso possa assustar e incomodar as pessoas, nós somos supervisores, sim. Chegou o guarda, chegou. Sem problemas, essa é a minha função. Eu sou um supervisor. Eu vejo meu rebanho, e eu quero ver o meu rebanho de cima, para observar se está tudo ok. Ele se mete na minha vida? Se mete, claro que eu me meto. Lógico. A sua vida particular não me interessa, eu direi para o membro da igreja. Como você cuida dos seus recursos, como você se relaciona com a sua esposa, isso a princípio não me interessa, até o momento em que isso afeta o rebanho que eu estou supervisionando. Quando o modo como você trata a sua esposa se transforma em pecado, isso afeta a igreja que eu pastoreio. Aí o problema é meu. Quando o modo como você usa o seu dinheiro se torna pecado, isso contamina o rebanho que eu pastoreio. Aí as suas finanças são problemas meus. A sua vida não é problema meu, até o ponto em que ela não afeta a realidade espiritual e eclesiástica da qual você faz parte. E lembre-se, o seu comportamento individual, um pouco de fermento, leva da massa toda. Então essa história de pastor, a vida é minha, ninguém se mete, então vai embora, porque eu vou me meter. Pode ir embora, porque eu vou me meter. Quando o seu procedimento, o seu modo de agir, até dentro da sua casa, envolver pecado, abandono da verdade, negligência no que diz respeito ao que a Bíblia diz, você está maculando o rebanho santo com esse comportamento dentro da sua casa. A sua vida particular deixa de ser meramente particular.
Você está afetando a comunidade por essa sua postura, seja no uso do seu dinheiro, no trato com seus filhos, enfim, não importa. Você está afetando a comunidade inteira, somos um corpo com isso. Então aí o problema passa a ser meu. Eu não vou chegar para você e perguntar assim, quem te deu dinheiro para comprar esse livro? Isso não me interessa. Você aparece com um celular novo na igreja, eu não vou perguntar, como é que você comprou esse celular aí? Eu quero que você preste contas para mim. Não, eu não vou fazer isso. Existe uma visão de discipulado hoje em dia, negócio de cobertura espiritual, que é uma desgraça. Trata a pessoa como se fosse um idiota. Já viram falar disso? Cobertura espiritual? Não, é um caos isso aí. É um caos isso aí. É uma espécie de modelo de discipulado, chama de MDA, modelo de discipulado apostólico. Sim. Se eu não me engano, em Fortaleza nasceu essa Igreja da Paz. Vem do Pará. Ok. Cresceu muito em Fortaleza. E tem também a Igreja de Cristo, o Movimento de Boston, também que faz isso. Que aí já se envereda mais para uma seita. Mas notem bem, esse modelo do MDA, muitos representantes do MDA dizem, não, isso não acontece. Isso não é verdade, nós não interferimos. E se você olhar o site do MDA, eles vão negar isso. O discipulador não tem o direito de interferir na vida particular do discípulo. Não tem o direito de fazer isso. Agora, dizem que na prática isso acontece. Dizem que, ainda que o movimento em si não apoie isso, na prática isso acontece. E o que é? É um controle absoluto de tudo que a pessoa faz. Então, a igreja é dividida entre discipuladores e discípulos. E o discipulador, ele responde também a um outro discipulador. Ele está também debaixo dessa cobertura espiritual. E o que acontece na prática é um controle absoluto da vida da pessoa. A pessoa compra um livro. O discipulador diz, vem cá, você está proibido de ler esse livro. Proíbe. Irmãos, eu não sei se está precisando de alguma... eu vou esperar então, o irmão. Acho que ninguém vai falar não. Pode deixar aqui comigo. Na hora eu pego e dou o microfone. Quer deixar comigo? Se alguém for falar, se eu abrir para alguém falar, eu passo o microfone. É só para você não ficar. Vocês vão pensar que você vai cantar uma música. Deixa comigo aqui. Está amarrado. Pronto? Podemos prosseguir? Ok, irmãos, esse modelo tem acontecido e me parece que isso procede de uma concepção errada. Pastor Genuan conhece bem a concepção errada da ideia de pastoreio, ou mesmo de pastorado. Que o pastor ou o discipulador que exerce ali funções de pastoreio tem a autoridade de gerir, de interferir em aspectos particulares da vida da pessoa. A coisa chega num ponto, vocês não acreditam, eu conheci pessoas assim, que estavam debaixo disso, não do movimento MDA, mas de igrejas que adotaram essa visão. E o que eles faziam? Eles faziam o seguinte, olha, tal jovem está namorando uma moça, eles proibiam, olha, eu não quero que você namore com essa moça, você vai namorar com outra moça. E dizem com quem ele vai namorar. Por que você não veio à igreja no sábado, na reunião de jovens? Eu fui numa festa. Quem te autorizou a ir nessa festa? Quem te deu autorização para você ir nessa festa? Então, é um domínio absoluto da vida da pessoa. É assustador isso aí. E várias pessoas têm saído de igrejas independentes, ou mesmo de células aí do MDA,
e da seita da Igreja de Cristo, o Movimento de Boston, têm saído contando histórias assustadoras sobre o domínio dessa cobertura espiritual, que é uma bobagem que inventaram, não sei quem inventou essa tolice, essa cobertura espiritual que dá ao discipulador e ao pastor autoridade para interferir em aspectos da vida íntima da pessoa, a vida sexual do casal, o modo como ele gasta o seu dinheiro. É assim. Nós não temos essas prerrogativas, irmãos. Não temos. Nós não podemos entrar na casa dos membros da igreja e dizer: olha, como é que está sendo aí a sua vida íntima com a sua esposa? Como é que tem sido vocês têm tido uma vida íntima dinâmica ou não? Como é que tem sido? Explique para mim aí. Quantas vezes por semana você dorme? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho autoridade para isso. Eu não posso chegar e falar assim: olha, por que você comprou esse celular novo aí? Quanto é que você pagou e como é que você está gastando o seu dinheiro? Como é que tem sido aí as finanças domésticas? Eu não posso fazer isso. Eu conheci um pastor, eu estava abrindo uma congregação no Japão, olha onde eu fui me meter. E eu fui lá, no Japão, e fiquei um mês lá conhecendo o campo ali. E era bastante promissor, mas eu tive algumas dificuldades ali em termos de ajustes de filosofia de ministério lá. Então eu desisti do projeto e voltei. Eu achava que não ia dar certo por causa de visões diferentes entre a nossa igreja e as pessoas que estavam lá no Japão. Então o projeto foi abortado. Mas esse pastor, ele disse o seguinte para mim: olha, pastor Marcos, o que você acha do que eu estou pensando em fazer? Eu falei: o que você está pensando em fazer? Eu vou dizer qual é o meu projeto. Quando fala projeto, eu tenho um pouco de medo, né? Mas tudo bem, vai lá. O que é? Ele falou assim: olha, eu estou pensando em falar com os membros da igreja e eu ficar hospedado na casa dos membros da igreja durante uma semana. Uma semana na casa de cada um. E nessa semana eu vou ficar avaliando como a família funciona. E eu vou então fazer admoestações para corrigir o modo como a família funciona. Falei: meu Deus. Falei: rapaz, você está maluco. Não faça isso, nem pense em fazer isso. Nós, pastores, não temos essa autoridade para interferir no funcionamento de uma família em especial. Não temos essa autoridade. Você vai dizer o que para eles? Que você discorda da hora que eles assistem televisão? Que você discorda da hora que eles jantam? Ou do modo como funciona a hora que ele chega em casa, se ele vai jantar ou se ele não vai, se ele vai tomar banho? O que você vai fazer lá? Você não tem autoridade para isso. Ali Deus colocou um pai de família com essa autoridade. A sua autoridade sobre essas famílias tem um limite. E esse limite está muito bem delineado. Quando você descobrir que existem realmente problemas espirituais ali dentro daquela casa, quando isso chegar aos seus ouvidos, então sim você vai interferir como pastor para corrigir os erros, para ajustar a família, aquilo que a Bíblia manda. Você não pode ir lá caçar problemas e tentar interferir em detalhes do funcionamento da casa. Você não pode fazer isso. Então, quando nós dizemos que o pastor é um supervisor, um guardião, um superintendente, ele é de fato alguém que está olhando de cima e vendo se tudo está funcionando e mais, protegendo a igreja da aproximação de pessoas perigosas. Ele tem que fazer isso, essa é a atividade dele. Mas é claro que isso deve respeitar certos limites que ultrapassam as nossas prerrogativas. O aspecto da proteção, irmãos, é fundamental que o pastor faça isso. O pastor tem que supervisionar para proteger. Quando chega um visitante na igreja, você tem que supervisionar. Você tem que ver quem é essa pessoa. Existem certos comportamentos típicos das pessoas mal intencionadas. Os visitantes mal intencionados, eles evitam se aproximar do pastor. Eles chegam na igreja, eu falo isso com muitos anos de experiência, eles chegam na igreja e se aproximam de uma rodinha, se aproximam de alguém, assistem ao culto de longe. Quando eles olham para o pastor, eles dão uma olhadinha de rabo de olho e se afastam. Eles evitam falar com o pastor. É impressionante esse procedimento dessas pessoas. Quando eu noto isso, eu olho e vejo isso, a minha igreja tem um tempo de intervalo entre o culto e a aula da classe de novos membros. É um período de meia hora, mais ou menos. Eu desço lá,
muitas vezes para supervisionar. Quando eu vejo que tem visitantes e tudo mais, eu desço para supervisionar. É interessante, alguns visitantes me procuram. Pastor Marcos, queria falar com você, queria te conhecer, como vai, tudo bem? Eu vim aqui na sua igreja e tal, eu vim lá de Messejana. Eu falei, nossa, eu estava... E aí é muito legal, é muito jóia, abraça, tira foto, toma café, tudo mais. Só gente boa, dentro de Messejana. Aí, eu observo outros que é o contrário, que fogem. Aí eu chamo. Vem cá. Aí vem. Falo, você está nos visitando? Eu estou visitando. De onde você é? Irmãos, eu já tive cada reação. Teve uma pessoa que falou assim para mim. Quando eu perguntei, de onde você é? A pessoa falou assim, eu estou notando no senhor uma atitude policiesca. Na hora eu já falei, já me liguei. Você está vendo em mim uma atitude policiesca. Você não tem noção de quão policiesco eu sou. O que você quer? E sempre são aquelas intenções, né? É pedir dinheiro, é infiltrar-se para ensinar doutrinas falsas. Adventista faz muito isso. Adventista entra nas igrejas e vai fazendo ali as suas amizadezinhas, tentando passar sua literatura. Aí chega para o pastor e fala, pastor, será que eu posso falar sobre alguns livros que eu vendo e tudo mais? E ele não fala que é adventista. Adventista nunca fala que é adventista, nunca. Aí eu falo, você é adventista, né? Não, mas fala, você é ou não é? Eu sou. Por que você não se apresentou? Por que você não disse que era? Quais são suas intenções? Por que você escondeu a sua origem denominacional? Por que você fez isso? Você quer enganar as pessoas aqui. Olha, se você quiser, você pode se sentar no banco e aprender a verdade. Mas falar aqui, fazer propaganda, você não vai fazer isso aqui não. Então, essa é uma atividade, é ruim fazer isso. Não é agradável, nós gostamos, nós somos pastores, nós somos homens de livros. Nós somos homens de discursos. Nós somos homens envolvidos no campo intelectual. Nós não somos homens de briga. Não somos pessoas assim, de briga. Não gostamos de brigar. Nós gostamos de brincar, de rir, de conversar, de aprender, de assistir uma palestra, de ler um livro. Nós somos esse tipo de pessoa. É isso que nós somos. Nós não somos de confrontar e chegar lá e falar grosso. Isso nos faz mal. Mas muitas vezes temos que fazer esse sacrifício, que não é fácil, é ruim, não gostamos, faz mal para a gente. Mas temos que fazer isso para proteger a igreja como supervisores que somos. Então, se a sua igreja disser, o pastor está fazendo a ronda, estou fazendo a ronda. O pastor está de olho. Se eu estou de olho, amigo, esse é meu dever dado por Deus. Deus me colocou o dever de supervisionar. E você não tem ideia do quanto eu estou envolvido nisso. Eu observo tudo. Eu observo o modo como aquele jovem se comporta com as meninas. Pior, eu observo o modo como aquele velho se comporta com as meninas. Aí é pior ainda. O jovem até deu um desconto. O velho é caso de apanhar. Tem isso. Tem velhos que se aproveitam de estarem na irmandade, né? E beijinho nas meninas. Ai, meu amor. Meus irmãos, eu tenho vontade de bater num velho desse. Mas eu observo isso. O modo como ele se comporta. Eu observo o modo como os jovens estão ali na rodinha se comportando. Com quem fulano está andando. Tudo isso eu tenho que observar. Com que objetivo? Com o objetivo de eventualmente detectar problemas e debelar esses problemas. Eu tenho que fazer uma supervisão doutrinária. O que está sendo ensinado nas classes? O que está sendo ensinado nos grupos, se houver grupos de discipulado? O que está sendo ensinado na reunião das senhoras? O que está sendo ensinado através dos recursos aí de internet, pelos membros da igreja? Como eles estão se comportando no Facebook? Como eles estão se comportando no YouTube? Como eles estão se comportando no Instagram? Eu tenho que supervisionar essas coisas. É bastante trabalho. Eu acho que, é por isso que eu acredito que uma igreja, mesmo pequena, um pastor só, não dá muita conta não. Graças a Deus somos em 5 na redenção. E temos lá 180 e poucas pessoas. Somos em 5.
E isso ajuda muito, porque os 5, como eu disse, são supervisores da igreja toda. Não são supervisores de um pedaço só, mas da igreja toda. E nós nos reunimos mensalmente, o que é pouco. Deveríamos nos reunir mais vezes. Mas nos reunimos com o objetivo, muitas vezes, de compartilhar os resultados do nosso trabalho de supervisão. Olha, essa pessoa aqui, ela está semeando contendas. Temos que admoestá-la. Esta pessoa aqui está frequentando algumas reuniões que eu acho que é de uma seita. Nós temos que trazer essa ovelha de volta para a verdade. Então, esse trabalho é fundamental e isso está implícito no termo episcopos, bispo, supervisor, guardião e superintendente. Muito importante lembrar, eu tenho o dever de ser um supervisor. Tem que existir isso. E a igreja tem que saber isso, não é algo secreto. Não, a igreja tem que saber, o pastor está de olho em nós. O pastor está supervisionando a igreja. Isso gera um temor santo, saudável e protetor. A igreja que sabe que tem um pastor que está observando, é uma igreja que se cuida. É uma igreja que anda debaixo de um temor que deve existir e que a figura do supervisor deve se criar. É um temor bom, é um temor saudável. A ausência disso é perigosa. É como numa casa, os filhos que percebem que o pai não vê nada, é um cego. O pai não percebe nada. Esses filhos deitam e rolam, fazem o que bem entendem, porque o pai é um cego, é um tolo, é um bobo, é um banana que não percebe nada. Agora, na família em que os filhos sabem que o pai está de olho neles, a postura é diferente. E isso é bom. O outro aspecto do pastorado que nós vemos aqui está implícito aí, e praticamente explícito no termo pastor, no grego, poimen. Você vê ali o termo poimen, pastor, aquele que cuida de um rebanho, apacenta, vigia e guia. É uma figura de linguagem, é claro, mas notem, essa figura de linguagem é muito instrutiva. O que o pastor tem que fazer é muito importante quando observamos esse aspecto da prática pastoral. Ele tem que cuidar, eu tenho que cuidar do rebanho, eu tenho que preservar o bem-estar do rebanho em vários aspectos, em aspectos emocionais, em aspectos espirituais, no aspecto social e até mesmo no aspecto físico, com o auxílio dos diáconos da igreja. Eu tenho que estar atento para isso. O rebanho tem que ser cuidado. Irmãos, vocês não têm ideia das coisas que nós temos muitas vezes que fazer nessa tarefa de pastorear, de cuidar. Eu, não faz muito tempo, eu tive uma experiência no ministério que me deixou assim, perplexo. Eu falei, meu Deus, o que seria das pessoas, dos irmãos da igreja, sem uma atividade pastoral de verdade, um cuidado pastoral real. Uma senhora da minha igreja, ela me procurou dizendo, pastor, meu marido não come mais, não fala comigo, ele está apático, ele está vivendo uma situação muito difícil em casa, nós não sabemos como lidar com isso. Eu disse, mas por que ele está assim? Ela me disse, porque nós tínhamos um animalzinho de estimação, uma cachorrinha. Nós tínhamos uma cachorrinha e ele se apegou muito a ela, muito. E essa cachorrinha adoeceu. E em vez dele levar a cachorrinha no veterinário dela, ele levou num outro hospital indicado por uma vizinha. E essa cachorrinha morreu. É um problema, a nosso ver, de criança, não é? De criança. A cachorrinha, ele é um senhor de mais de 60 anos, muito querido, um amigão nosso. Mas ele realmente tinha se apegado ao animal. Isso é normal acontecer, não há problema nenhum nisso. Os animais Deus criou até com esse objetivo muitas vezes, né? De haver a nossa alegria, a nossa felicidade. E ele criou um apego tão grande nesse bichinho, gostava muito do bichinho, e o bichinho morreu e ele começou a se culpar por isso.
Irmãos, para resumir a história, ele estava tendo pensamentos suicidas. Chegou nesse ponto. Ele não comia mais, ele não dormia, ele começou a emagrecer, ele começou a nutrir mentiras na cabeça dele. Você matou esse bicho, você matou a cachorrinha, você foi responsável, você foi um péssimo dono. E ele começou a nutrir isso e, pelo que eu percebi falando com ele, em algum momento da história aí o diabo entrou na jogada e começou a colocar ideias na cabeça dele. Ideias do tipo, olha, você é um homem mau, você é um homem perverso. Irmão, a coisa tomou um vulto, mas os irmãos não têm ideia de como uma chama pequenininha, uma velhinha ali pequenininha, começou a crescer e virou um incêndio que estava afetando o casamento, o relacionamento com os filhos, a casa, o lar, tudo, tudo, tudo. Quando chegou para mim, eu fiquei perplexo com o que eu vi. Eu então chamei, sentei com ele, fomos conversar. E quando ele começou a me expor o que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, eu ouvi tudo calmamente e disse a ele o seguinte, bom, meu querido, primeiro eu quero desfazer algumas mentiras que você está dizendo para você. Você não é um homem mau. Não nesse sentido que você está dizendo. Você não é um homem mau. E fui revendo a história com ele. E então, depois, eu passei a explicar para ele a teologia da criação dos animais. Uma aulinha de teologia. Por que Deus criou os animais? Como foi a criação dos animais? Quem são esses seres dentro da criação? Ele foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ele foi aprendendo essas coisas. Coisas simples que nós, pastores, aprendemos com o beabá ali. E eu fui explicando isso para ele, desfazendo algumas ideias, desfazendo alguns conceitos. E ele foi, então, se sentindo mais aliviado. E a nossa conversa durou mais ou menos umas 2 ou 3 horas. Oramos juntos ali. Desfiz todas as mentiras que ele tinha criado no coração dele. Desfiz todas as mentiras que, eventualmente, o próprio Satanás tinha colocado na mente dele. Tudo isso foi desfeito. Irmãos, ele voltou para casa, a primeira coisa foi almoçar, né? Dormiu bem à noite, né? A alegria dele foi restaurada com uma conversa de 2 ou 3 horas. Então, que tipo de cuidado é esse? É um cuidado que envolve tudo. Envolve o emocional, envolve o espiritual, envolve o físico, envolve o social, envolve tudo. A alegria dele foi restaurada. Passou um tempinho, ele me ligou, pastor, arrumei outra cachorrinha. Falei, ai, ai, ai. Agora, né? Legal. Falei, a vida continua, vamos em frente. Falei, olha a maravilha que Deus fez. Deus lhe deu esse animalzinho para a sua alegria. Você tem que louvar a Deus pelo tempo que Ele lhe deu isso. O Senhor é soberano. Olha como o calvinismo é importante. Né? Nenhum pássaro cai. Olha como o calvinismo é importante nessas horas, como ele salva vidas. Olha, nenhum pássaro cai sem a ação de Deus, sem o consentimento de Deus, nenhum animal morre sem a soberania de Deus ali por trás disso. Então você não pode se culpar por essas coisas. Enfim, e ele foi restaurado plenamente. Uma bênção, lá está conosco, lá um irmão plenamente restaurado. Então isso é o cuidado do pastor. Ele cuida de um rebanho, ele apacenta, ele dá alimento para o rebanho. Ele precisa dar alimento. Note, ele vigia, ele guia, ele orienta. Meus irmãos, precisamos disso. Agora, para isso, é claro, eu tenho que estar preparado. Desculpem as questões aí de casuística. Desculpem as questões de casuística. Mas eu tive já experiências tão curiosas ao longo desses anos que o que me salvou foi conhecer a Escritura. Eu tive um problema numa família, já eu passo para o irmão fazer a sua observação. Eu lhe passo o microfone. Eu tive um problema com uma família na igreja em que a moça, ela teve uma gravidez indesejada, ela não era membro da igreja, a moça. Não era crente, inclusive. Ela teve uma gravidez indesejada e os pais eram membros da igreja e o neném nasceu. E quando o neném nasceu, ela teve aquela reação do estado puerperal,
que envolve pensamentos de infanticídio. Ela queria que a criança morresse. E os irmãos sabem que existe esse problema, né? O infanticídio. Infanticídio não é qualquer assassinato. É o assassinato da mãe. A mãe mata o filho no estado puerperal. Então ela estava na iminência de realizar um ato assim. E a família apavorada veio falar comigo, porque ela queria matar a criança de fome. Ela não amamentava a criança, ela se negava a amamentar a criança. E a criança estava, meu Deus, ela não queria ver a criança, não queria pegar a criança no colo, não queria alimentar a criança. Então a família virou um caos completo. Então, chamaram quem? Quem entende de amamentação? Hã? Quem entende de amamentação? É o pastor. Então, ok, vai lá o pastor. Falei, meu Deus, né? O que eu vou falar para uma menina que não quer amamentar? Eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Deixa eu procurar a matéria do seminário, lá no Cibima, né? Deixa eu procurar lá, né? Princípios de amamentação bíblica. Não tem isso. Não tem. O que eu vou fazer? Isso não se aprende na matéria lá, né? E o pastor João? Tem que colocar essa matéria lá. Coloca lá, princípios da amamentação bíblica, né? Enfim. Eu pensei, meu Deus, né? Vamos lá, né? Cheguei lá, a menina na cama, lá deitada na cama, chorando. O bebê nem se fala. O bebê se desgoelando. Eu pensei, por que não compraram algum leite artificial e dar para a criança? Até isso tem que ensinar, né? As avós, chorando também. Tinha bisavó, chorando também. E o pai ali perdido, sem saber o que fazer. Eu falei, gente, eu quero conversar com ela. Eu falei para ela, para a moça, posso falar um pouquinho com você? Posso lhe explicar algumas coisas? Pode. Eu sentei com ela, abri a Bíblia e falei assim para ela, eu vou explicar para você o que é um bebê de acordo com a Bíblia. Eu vou te dar uma aula sobre a teologia do bebê. O que é o bebê? Eu vou explicar para você e vou explicar para você o que é a mamãe na Bíblia. Onde está Deus nisso tudo? Aí abri no Salmo 139, mostrando a formação do bebê, tudo mais. Fui mostrando para ela, dizendo o papel ali. Depois mostrei o papel da mãe, dos pais em criar os filhos e tudo mais. Fui mostrando isso para ela e ela foi ouvindo e chorava. Eu disse, olha, esse bebê, só existe uma pessoa no mundo que Deus levantou e concedeu para cuidar dele de um modo singular e especial. E essa única pessoa do mundo que pode fazer isso com esse bebezinho tão lindo que Deus teceu detalhadamente no seu ventre é você. Isso é a teologia do útero. Essa é a teologia da maternidade. Essa é a teologia do berçário. Você tem que aprender essas coisas. E falei com ela longamente. E então eu disse o seguinte, será que eu posso te fazer uma pergunta agora no final? Pode, pastor. Minha pergunta é a seguinte. Eu posso pegar o bebê e trazer aqui? Vai vir o bebê e vai vir a sua mãe. Eu não ia deixar o bebê sozinho com ela. Vai vir o bebê e vai vir a sua mãe. E eu vou sair. E eu quero pedir para você dar de mamar para o bebê. Você pode fazer isso? Ela disse, posso. Ok. Eu vou chamar então. Aí fui lá, chamei, veio o bebê, né? já o que restou do bebê, né? Veio a mãe, e eu falei, olha, ela vai dar de mamar para o bebê. E ela amamentou o menino, e nunca mais parou de amamentar. Amamentou até o final do tempo de amamentação. Eu não aprendi isso nas matérias de seminário. Isso é teologia. Eu dei uma aula de teologia para a menina. Foi isso que eu fiz. Eu não sou especialista em aconselhamento de mães. Eu não sou nada disso. Eu sou um pastor. Eu quis apenas ensinar para aquela pessoa a verdade. E quando ensinei a verdade para ela, a mente dela mudou. Eu cuidei dela, eu pastoreei, eu guiei. Eu apacentei. E com isso, o problema se dissolveu. Então, essa é uma das atividades que nós realizamos como pastores. Nós cuidamos de um rebanho, nós apacentamos, nós vigiamos, nós guiamos. Pastor, tem aqui uma observação? Pastor.
Tem que ligar o microfone. Olá. Ok. Aí, pronto. Pastor Marcos, quando o senhor estava falando, claro, o conteúdo que o senhor está trazendo aqui é extremamente completo e enquanto eu estava me lembrando isso, eu tenho ouvido falar, infelizmente hoje no ministério pastoral, até nós bíblicos, muitos dos bíblicos, têm tido uma postura de parece que executivos da igreja e de que está num pedestal, que o importante é pregar e tal, etc. Aí eu estou louvando muito a Deus por o senhor estar mencionando esse ponto do cuidado. O velho Basto diz que ele visitava uma vez andando a cavalo de a pé subindo montanhas, a igreja dele, no mínimo uma vez por ano, ele visitava as famílias. Dizem que é aproximadamente 1000 famílias. E é muito importante esse trato pastoral do cuidado. Várias espécies, como o senhor está contando aqui, são muito, muito variadas. O corpo a corpo, a aproximação do pastor em cuidar das pessoas, em ouvi-las, talvez seja bem próximo da importância da parte do ensino na igreja. Sim, sem dúvida. É muito aquilo que nós falamos ontem sobre a questão do cuidado do que entra, do que vem chegando, e o cuidado real. Né? A igreja vai amar seu pastor, a igreja o pastor que cuida, que está próximo, que vai dar aula de amamentação, que vai dar aula de sei lá o quê. Um dia desse eu trouxe uma senhora que poderia ser uma ambulância de Camusim para cá, para Fortaleza. Um negócio impressionante, 340 quilômetros, eu tirei no tempo mais rápido possível. Tinha dito para ela que viria bem devagarinho, para não ficar com medo. Mas o cuidado daquilo é que a gente vê o amor que a gente pode desprender e depois a gente não está fazendo isso como toma lá da cá, mas o apreço que as pessoas passam a ter, o cuidado de trazer, de fazer. Então, acredito que seja muito, muito importante o aspecto do cuidado, do que vê de cima. Né? E em todos os aspectos, do jovem, do velho, do novo convertido, em todo mundo. Só queria agradecer pelo senhor estar mencionando isso, que certamente vai nos ajudar muito, irmãos, a compreender. E que a gente saia daqui mudado, pensando em fazer melhor a obra do nosso bom Deus. Pastor não é executivo, não, é o servo. Exatamente. Que é exemplo do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Senão, o nome pastor perde seu sentido. Se eu for apenas um executivo de uma empresa chamada igreja, o nome pastor perde seu sentido, se torna meramente algo técnico. Obrigado, irmão. Algo técnico que não reflete o que o termo deve refletir. Então, é claro, um fator importante, para eu fazer isso, para eu apacentar, eu tenho que saber. Eu tenho que ter conhecimento teológico. Eu tenho que ter preparo teológico. Senão, não há como eu apacentar. Não há como eu pastorear. Alguns anos atrás, eu estava no meu gabinete, tocou o telefone, e era do Rio de Janeiro. E o moço disse assim para mim, era um conhecido meu de longa data, ele falou assim para mim: pastor, você pode me aconselhar? Eu e a minha esposa estamos nos separando. Eu disse: olha, eu não tem como eu fazer isso, você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, procure o seu pastor aí. Ele falou: não, meu pastor foi expulso da igreja. Eu falei: então está complicado mesmo, né? Então está difícil. Eu falei assim: olha, teria que ser pessoalmente. Eu não posso fazer um aconselhamento desse assim, por telefone. Não dá. Ele falou assim para mim: pastor, se eu for aí, você me atende? Eu falei: claro. Ele falou: estou indo aí agora. São 6 horas de viagem. Eu aguardei, ele chegou à noite na igreja. E quando ele chegou com a esposa. Eu não conhecia a esposa. E ele disse assim para mim: pastor, a minha esposa, ela está aqui, ela soube que eu vinha falar com o senhor, e ela resolveu vir também, e viemos juntos. Falei: ok, ótimo. Aí sentaram na poltrona, no sofá na minha frente, e eles iam começar a falar. Mas eu falei: olha, será que antes de vocês começarem a falar, eu posso falar primeiro? Pode. Falei assim: olha, antes de vocês contarem o problema de vocês, antes disso, eu gostaria de dar uma aula para vocês. É uma aula, vai durar 1 hora. É uma aula de 1 hora. É uma aula sobre a teologia bíblica do casamento. Eu quero falar sobre isso. A teologia bíblica do casamento, pegando em Gênesis e
e seguindo em frente até Efésios e tudo mais. E eles falaram, tá bom. Eles sentaram ali como 2 alunos, né? E eu peguei a Bíblia e comecei a explicar o conceito de uma só carne. Eu disse a eles, olha, vocês sabiam que nenhum filho é considerado uma só carne com os seus pais? Sabe o que significa? Que o vínculo matrimonial é mais forte do que o vínculo de paternidade. Assim como não dá para dissolver o vínculo de paternidade, muito menos o vínculo matrimonial. Eles ficaram observando aquilo, eu explicando e tudo mais. Depois cheguei na parte de Efésios, falei sobre o amor do marido pela esposa, do respeito da esposa pelo marido. E fui caminhando, expliquei 1 hora de aula. Com os versículos bíblicos, eles liam os versículos, eu ia ouvindo e comentando. No final, quando eu terminei a aula, falei, bom, agora vocês podem falar. Ela disse assim, pastor, ela é que queria a separação, ele não queria. Ela disse, pastor, eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia. E chorou. E aí levantou a cabeça, olhou para ele e falou assim para ele, eu não quero mais me separar. Eu fiquei quieto, olhando. Eu falei, e você? Falei para ele. Ele falou assim, eu também não. Eu falei, bom, então, eu acho que vocês podem voltar para o Rio de Janeiro. Até porque eu ainda não jantei. Irmãos, eles foram embora naquela noite mesmo. Não se separaram. Isso faz mais ou menos uns 12 ou 13 anos. E eu nunca soube qual era o problema deles. Nunca. Eu não precisei ouvir. Quando eu mostrei a teologia bíblica do casamento para eles, os problemas sumiram. Eles próprios disseram, se é assim, nós vamos resolver. E estão casados até hoje. E Deus os abençoou tanto, eu tenho notícias deles eventualmente, Deus abençoou tanto, eles estão bem, felizes, contentes, prosperaram na vida deles ali e tal, as crises passaram e estão juntos até hoje. Eu não sei qual era o problema, eu não sei. Até hoje eu não sei. Quando eu encontrar, vou perguntar. Né? Vem cá, fiquei curioso, né? Oi? Não entendi. Pode ser, não sabemos. Né? Os filhos eram pequenos na época. Agora já devem ser moços já, né? Não pagaram nada. Foram embora e tchau. Oi? Não jantaram em casa, pelo menos. Não deram prejuízo nenhum. Pastor, no caso, o senhor ontem falou sobre o diaconato, né, em relação à liderança. Seria aconselhável colocar o diaconato nessa posição? Não. De apacentar e de cuidar do rebanho nessa situação? Não. Diácono não. Isso é trabalho do pastor. Diácono não faz isso. Tá bom? É claro que os irmãos na igreja, os irmãos em geral, eles devem se instruir e aconselhar-se. Os irmãos, essa é uma tarefa de todo crente. Todo crente deve exercer o pastoreio. Né? Mas não que isso seja a função diaconal. Estávamos conversando isso ontem com o irmão ali, com o pastor lá. Essa não é a função tipicamente diaconal. Ele não pode chegar, olha, como diácono eu quero aconselhar. Não pode fazer isso. Agora, isso pode ser feito pelos membros da igreja em geral. Uma senhora aconselhar uma irmã, isso sim. Mas não que isso seja uma atividade tipicamente diaconal. Diácono não existe, não é constituído com esse objetivo. Tá bom? Bom, o último título qual é? Presbítero. Presbítero é ancião. E note aí, o que esse título evoca? Esse título evoca a função de juiz. É interessante isso aqui, né? Juiz e a ideia de honorabilidade. As duas coisas estão presentes. A parte do juiz, eu acho interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala sobre essas questões. Né? Será que não tem nenhum sábio entre vocês que possa julgar
aí as diversas questões que vocês levantam, e vocês estão procurando incrédulos para dirimir os conflitos que há entre vocês de interesse aí. Por favor, resolvam dentro da igreja, constituam na igreja aí um tribunalzinho, né? E resolva a questão. Então é interessante o papel do bispo nessas áreas aí, de juiz, de alguém que ouve as partes e tenta compor o litígio, restaurar a paz. Isso é muito importante. Isso entre casais, entre irmãos ali que estão brigando. Isso é muito importante, essa tarefa, e o pastor tem que se envolver nisso. Ele é um juiz ali, procurando restaurar essas relações que são abaladas, é claro, numa igreja sempre isso vai acontecer, e ele evoca também essa ideia de honorabilidade. Ele tem também ele encarna aquela função que deve engendrar e impingir respeito e temor reverencial nas pessoas. Irmãos, eu não sei o que vocês acham disso, talvez alguns aqui, talvez até mais jovens, não gostem muito, mas o pastor não pode ser o cara legal, o amigão que o pessoal põe apelido. O bispo Cacá, não. Não pode. O nosso cargo envolve certa honorabilidade. Envolve. Assim como não cabe a um juiz, né, chegar lá na sala de audiências, e aí, pessoal, e aí, mané? O pastor tem que ser amigo, simpático, ele tem que ser, não tem que ter carrancudo, cara feia. Eu procuro ser o oposto disso, né? Nem sempre eu consigo. Mas carrancudo, cara feia, nunca ri, não é isso. Mas o pastor tem que chegar e as pessoas têm que se ajeitar um pouquinho. Pastor. É o diretor do colégio. Esse temor reverencial está implícito na ideia de presbítero. Ele não é um homem antipático, ele não é um homem sem amigos, ele não é um homem que não ri, nada disso. Mas ele tem que engendrar pela liturgia do seu cargo, por aquilo que ele ocupa como presbítero que é, ele tem que engendrar, as pessoas têm que ter em mente a ideia de honorabilidade. Elas vão saber. Quando tudo estiver um caos, eu posso contar com esse homem. Esse homem vai estar comigo. Eu me sinto seguro ao saber que esse homem está aqui. Porque eu sei que se a coisa piorar, eu tenho para quem correr. Esse homem é um pastor, esse homem é um bispo, ele protege, mas esse homem não é o amigão, cara legal, o pastor bacaninha. Não é. Muitos pastores mais jovens, no passado, quando eu disse isso, ficaram doidos. Não, tem que ser aquele cara que chega e pá, e tal, e aí, mano, e põe apelido e tal. Com o passar dos anos, me escreveram, dizendo, pastor, que bobagem que eu fiz. Porque perderam a moral. Com o passar do tempo, as pessoas confundiram aquela liberdade com falta de respeito. E começaram a colocar apelidos, fazer brincadeiras ruins diante de visitantes, diante de pessoas. E aquilo foi quebrando o respeito pelo pastor na igreja. Isso é devastador. Aí, no momento em que é necessário o pastor interferir numa questão séria, a igreja não tem confiança. Ela pensa, eu vou chamar aquele moleque que os adolescentes zombam para resolver meu problema de família? Aquele moleque? Não. Eu vou procurar um pastor de verdade. Vou procurar um pastor sério. Não aquele moleque. Não o cara legal. O pastorzinho bacana. Não. Eu vou procurar um homem sério. Que possa tratar com meus problemas, né, com toda a liturgia e seriedade que meu problema requer. Eu não quero um moleque. Então, é necessário haver esse equilíbrio. Não é o pastor distante, carrancudo, cara feia. Mas existe uma liturgia que envolve o nosso cargo, e essa liturgia está implícita no termo presbítero. Nós temos que chegar e as pessoas saberem. Esse homem é amigo, é protetor,
é guia, eu posso contar com ele, mas esse homem também é um homem que engendra respeito. Eu não chego chegando e aí, mano, não é assim. Os irmãos vão estranhar, não sei, os irmãos vão estranhar, né? Pode parecer uma grande bobagem. Pode ser. Na minha experiência particular, não foi. Não foi. Pode parecer bobagem para muitos, mas até o nosso jeito de vestir. Talvez alguns irmãos aqui vão falar, que legalismo. Não é legalismo. Mas até o nosso jeito de vestir influencia nessas coisas. Eu aprendi isso com o tempo. Eu não diria isso quando eu tinha 19 anos. Olha aí. Eu acredito, eu prego de paletó e gravata, raríssimas exceções. Eu prego paletó e gravata. Porque eu sei que isso transmite alguma coisa, eu não sei o que é. Eu não sei explicar a psicologia da indumentária, eu não sei. Eu não sei explicar a psicologia da indumentária. Mas eu sei que é muito diferente, transmite algo muito, eu não sei o que, não me perguntem base bíblica, eu não tenho. Né? É a experiência de ministério, é isso. Como eu disse, quando eu era jovem, eu daria risada disso. Quando eu era jovem, eu zombaria disso. Mas hoje não. Eu percebo que é diferente o modo como você é visto, dependendo da maneira como você se veste. Você transmite a ideia de honorabilidade ou a ideia de, é um molecão. Teve um dos pastores da nossa igreja que ele cuidava de uma congregação e ele ia de tênis, calça jeans e camiseta polo. Com o passar do tempo, ele falou assim para mim, pastor, eu acho que eu vou ter que mudar minha roupa, porque eu estou percebendo que isso não está sendo bom. E ele mudou. Passou a usar camisa social, tudo mais, e mudou. Irmãos, eu não sei, há coisas que eu não sei explicar. Pastor da base bíblica, não tem base bíblica. Não vestirá as camisetas, não tem isso aí. O que eu sei, o que eu estou compartilhando com vocês, são elementos simples, pequenos, talvez tolos para alguns, mas que são comunicadores, transmitem algo. E eu não sei o quê. Mas que há uma diferença, sim, senhor. O pastor tem que transmitir essa ideia de honorabilidade, isso está implícito no título presbítero. E isso faz diferença. Isso faz. Ninguém quer, crente sério não quer um pastor que dá a ideia de ser um moleque. Ninguém quer isso. Ninguém. Quem tinha levantado a mão lá atrás? Alguém levantou a mão lá atrás? Não, né? Não. Aqui, o pastor Diego. Tá ligado, né? Pois não, pastor. Siga, prossiga. Também, pastor, sobre a palavra ancião, né, presbítero, sim, também passa a ideia de maturidade, não é? Em contraste com a palavra neófito. Porque é um homem de idade, né? Ainda que ele não seja necessariamente, mas transmite a ideia de alguém de idade. Era só esse. Tá, pois não. E essa ideia de idade, a noção de idade, ainda que o bispo não tenha que ser velho, a noção de idade transmite a ideia de alguém respeitável, né? Honorável. Okay? Então isso é importante. Ali agora, pastor Diego, ali. Obrigado, pastor Diego. Aqui. Em relação à vestimenta do pastor, queria fazer só um adendo, trazendo rapidamente só o que aconteceu para a minha conversão quando eu era mais jovem. A mocidade da igreja bíblica, lá do Nova Metrópole, as pessoas que faziam parte da mocidade, elas começaram a frequentar as aulas de taekwondo, que eu fazia lá no colégio público, que eu era aluno também, e aquelas pessoas, até na forma de se vestir e na forma de agir, eram pessoas diferenciadas. O pastor costuma muito falar lá na igreja que o testemunho do crente é a Bíblia do descrente, né? Sim. A forma de se vestir, ela vai influenciar. Isso não só é basicamente a mesma lógica do pastor, da forma do pastor se vestir, mas também da igreja como um todo. É uma forma de diferenciação, uma forma de santificação, de ser separado, no sentido de separado, porque a partir do momento que você vê que a pessoa se veste diferente, você se questiona. A gente, para nós, crentes, que já é uma coisa normal,
a gente tem a gente tem normalizado na cabeça isso, é uma coisa natural. Mas para quem é do mundo, não é normal. Para quem é do mundo, ver uma pessoa que se veste com determinado pudor, ver uma mulher que se veste com respeito devido, ver um cara que se veste bem também, não no sentido da vaidade, é um diferencial. Inspira alguma coisa. Inspira alguma coisa. Cria uma dúvida, cria alguma coisa. Entendeu? Sim. É interessante, o pastor já deve saber, o pastor é da área do direito também. Eu fui para uma audiência onde eu estava como parte e o meu advogado chegou para mim e disse assim: não use roupas chamativas. Você é um dos herdeiros, você é o bastardo, você está entrando com ação contra seus irmãos. Vá com a roupa com a cor leve, discreta, não chame a atenção do juiz. Aí eu fui conversar com meus professores e eles diziam, assim, a gente sempre domina isso. Quando vai uma viúva, a gente bota ela para vestir com uma roupinha bege, claro. Transmite alguma coisa, pessoal, transmite. A vestimenta ela é uma coisa muito importante no testemunho do crente. Sem dúvida. Eu tenho descoberto isso ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Irmãos, eu não sei qual é o nosso horário. Como que é o nosso horário? Até que horas vamos aqui, pastor? Hora do almoço. Não ensaiei. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom. Então 10 minutinhos aqui. Bom, irmãos, deixa eu só aproveitar. Não ganhou a sua? Deixa eu só dar uma luzinha aqui para vocês. Eu tenho aqui, esses slides que eu tenho aqui, são 32 slides. Tá? São 32. Eu estou no... Qual o slide que eu estou? Nem sei. 14, São 30 e... que eu falei? 32. É assim, eu vou deixar os slides, eu já passei esses slides para o pastor João Alves. Ah, tá. Então os irmãos podem usar à vontade. Só não pode vender, né? Porque aí eu vou querer royalties, né? Mas você pode compartilhar e usar também nas suas anotações aí para seus estudos particulares, né? E até compartilhar isso, que se quiserem, não tem problema nenhum não, tá bom? Eu só peço que não comercializem, né? Claro, porque é ruim assim, né? Mas podem usar, foi feito para vocês mesmo, para que os irmãos usem. E podem desenvolver outros estudos a partir desses aqui. Então, eu vou ficar muito feliz de saber que os slides não estão só guardados no meu computador, mas vocês estão usando aí conforme vocês querem. Oi? Então tem que pegar as gravações aí. É muita coisa. Opa, aí sim, hein? Muito bem, vamos ver aqui rapidinho o próximo slide, os deveres gerais. Vimos os deveres gerais. Vamos só ver o primeiro item de um dever específico aqui, tá bom? Eu vou ver só o primeiro item para respeitar o horário que o pastor deu, e aí hoje à noite nós damos sequência no dever de socorrer os desfavorecidos. E amanhã cedo não tem, amanhã cedo eu vou embora. Mas os outros deveres estarão aí com as bases bíblicas, os irmãos poderão continuar estudando aí. Tá bom? Eu só quero apontar aqui, então, para terminarmos esse momento, a realidade social da igreja. Nós temos que levar em conta que a realidade social da igreja tem uma base teológica, tem uma base doutrinária. E é curioso notar isso, porque a igreja enfrenta essa realidade social que nós temos visto no Brasil, em outros lugares, pelo mundo afora. Veja aí, 1 aos Coríntios, no capítulo 1. Eu gosto desse texto aqui. Eu acho tão interessante como a teologia ela invade tudo. A teologia invade tudo. Ela se esparrama pelo chão, né? Ela vai abrangendo tudo. Ela envolve o ar, né, que a gente respira, o chão que a gente pisa. Tudo ela invade. Eu acho que é a rainha das ciências, né? Veja aí, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha só que interessante isso aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. É curioso aqui você já vê um sinal da soberania de Deus na administração da sua graça salvadora.
Quando Deus quis salvar, no momento em que Ele foi administrar e distribuir a sua graça salvadora, Ele não chamou muitos sábios segundo a carne. Chamar aqui, chamar é no sentido da vocação salvífica. Aquela vocação eficaz. O chamado eficaz. Ele não chamou muitos sábios segundo a carne, ou seja, muitos filósofos, muitas pessoas com diploma de PhD. É só olhar para a gente. Nós aqui nessa sala, nós somos a elite teológica do Ceará. E olha para nós. Dá uma olhadinha, pastor João Alves. É interessante observar isso aí. Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, poucos entre nós, não é que Ele não chamou nenhum, mas poucos entre nós são grandes, são doutores de Oxford, de Harvard, de Princeton. Poucos de nós são assim. A congregação em geral, a igreja em geral, o povo de Deus em geral, pessoas simples, muitos de baixíssima formação, muitos são semi-analfabetos, muitos. E vejam na sequência, nem muitos poderosos, nós não temos governadores, príncipes, prefeitos, presidentes, juízes, deputados, nós não temos essas pessoas na igreja, são poucos, são pouquíssimos, e nem muitos de nobre nascimento. Olha aí, a maioria de nós, eu nasci numa tapera, estou falando, eu nasci numa tapera, e acho que muitos aqui também. Se eu perguntar aqui, quantos aqui vêm de um berço nobre? Levante a mão. Só o pastor João Alves, lá em Messejana. Olha lá. Casa de... então tá bom. Tá vendo? Tá vendo? Mas é isso aí. Por isso que a sua esposa dizia que você é um pão. Então, note. Então nós observamos isso e é curioso porque quem decidiu que fosse assim? Quem administrou a sua graça salvífica desse jeito? Eu falo, meu Deus, é muito interessante isso. Deus não faz acepção de pessoas. Realmente Ele não faz. Ele chamou alguns ricos. Ele chamou alguns doutores. Ele chamou alguns poderosos. Mas Ele quis que o povo dele, a grande massa, fosse diferente. Agora, é com esse povo que nós vamos lidar. É com esse povo aqui. É gente de baixa formação, na maioria. É gente de origem humilde. E é gente de pouca influência. É isso. Ou seja, não é um povo muito fácil. Não é. Mas esse é o perfil aqui da igreja no geral. Claro que tem igreja que tem mais ricos. Mas o que predomina na igreja, nos chamados para a salvação de Deus, é esse perfil aqui. Agora veja a sequência. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Disso eu tenho certeza absoluta. As coisas loucas do mundo. Isso é certeza. Qualquer pastor sabe que é verdade. As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ou seja, elas entendem coisas que os doutores de Harvard não conseguem entender. Elas entendem. Blaise Pascal dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Tem gente que se apaixona por uma moça e escreve essa frase, uma grande estupidez. Mostra que ele é uma das coisas loucas do mundo. Porque essa frase não tem nada que ver com namoro. Ele está dizendo o seguinte, olha, o coração, ele abriga a fé. É isso que Blaise Pascal era crente. O coração abriga a fé. E aí você pede para o homem crente dizer, mas por que você crê? E ele tem razões que o intelecto não consegue explicar. Porque não há como explicar o alojar-se da fé no coração da pessoa. E Blaise Pascal então dizia isso, o coração tem razões
que a própria razão desconhece. Você explica por A mais B para o doutor de Harvard, ele não entende. Ele não enxerga as razões. Você explica por A mais B para uma senhorinha que mal sabe ler e ela entende. E ela não sabe explicar as razões. É interessante observar isso. Deus quis que fosse assim. E o texto prossegue. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Esse era o objetivo dele. Ele quis inverter. A igreja é um megafone que Deus usa para humilhar os poderosos. O fato dela existir, sem falar nada, o fato dela existir prova isso. Onde está a sabedoria? A sabedoria infinita está em Harvard ou está na igreja de Messejana? Onde está? Onde? Onde mora? Onde mora a sabedoria de limites infindáveis, que ultrapassa o universo, que ultrapassa as nuvens na sua altura? Onde está essa sabedoria? Está em Oxford? Está na congregação de Jericoacoara. Está lá. Então, Deus, ao fundar a igreja, ao criar a igreja, ao fazer a igreja expandir, Ele humilha os poderosos. Ele quer que seja assim. Por quê? 29 diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem nós somos? Olha a nossa descrição. Olha quem nós somos. Nós somos humildes, desprezados, não somos. O texto diz que nós somos fracos e loucos. Dá para se orgulhar? Você quer se orgulhar? Olha a sua descrição. Oi? Exatamente, é isso aí, é isso aí. Olha aí, olha o nosso perfil. Nós somos as coisas loucas, nós somos os fracos, nós somos os humildes, os desprezados, os que não são. É isso que nós somos. Só tudo isso. E Deus usa esse grupo desprezível para humilhar os sábios, fortes e poderosos. Essa é a realidade social da igreja. É isso aqui. Ah, mas é encrenca, hein? Isso vai dar problemas. Isso vai dar problemas. Lidar com esse povo vai trazer uma série de situações que nós, pastores, teremos que lidar. Então, se nós não conhecermos um texto, como dizemos, preparas, eu quero ser pastor lá no Morumbi, em São Paulo, entre os milionários. Sinto muito, você não sabe o que está falando. E o pastor tem que saber dessa realidade aqui, porque ele vai estar envolvido com essa gente aqui. Ele vai lidar com esse povo aqui. E isso vai gerar certas dificuldades, certos problemas peculiares da igreja. E um deles são os problemas ligados a socorro de desfavorecidos. E existe uma teologia do socorro dos desfavorecidos. Eu não ajudo de qualquer jeito e nem quem eu quero. Existe uma teologia, existe todo um fundamento bíblico que regulamenta o modo como eu devo ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas não é algo que me dá na telha, eu vou lá e ajudo. Não é assim. O Novo Testamento regulamenta essa prática. E nós temos que, como pastores, aprender como agir nisso aí. Muito bem, nós vamos encerrar então por agora e vamos dar sequência nisso no culto das 7. Oi? À noite. À tarde, às 3 horas, nós teremos 1 hora de bate-papo aqui, os pastores aqui juntos. Pastor João.